essa aula de hoje, a gente tem que começar entendendo o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é aquela expressão matemática que vai aparecer para você com letras, números e operações. Então você tem que ser capaz, depois de assistir a nossa aula de hoje, de saber o que é identificar onde está uma expressão algébrica, ok? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo, 2x mais y. Paola, isso é uma expressão algébrica? Sim, ela é. Por quê? Porque ela tem números, ela tem letras e ela tem a operação de soma. Paola, me mostra aí quem é o número, quem é a letra e a operação para eu saber que é uma expressão algébrica. Olha só, 2x mais y. Posso somar 2x mais y? Não, porque eu tenho variáveis diferentes, ok? Isso a gente vai ver bem explicadinho aqui, ó, na soma, certo? De expressões. Olha só, o número 2 na minha expressão algébrica, ela é chamada de coeficiente. Então, o número que aparece na frente da letra, ela é chamada de coeficiente. Ah, Paola, você está me dizendo que na frente da letra sempre vai aparecer o número. Sim, vai aparecer. Quando eu tenho uma variável sozinha, não estou dizendo que ela não tem número. Ela tem o número na frente dela. É invisível, o número 1, mas existe lá. O coeficiente da variável y é 1. Paula, e quem está do ladinho do coeficiente é chamado de quê? De variável. A letrinha na matemática é sempre chamada de variável e algumas pessoas chamam de parte literal, que também pode ser chamada parte literal, ok? Então, o que é que a gente costuma sempre falar nessas duas palavras? Coeficiente, que é o número, e a variável, que é a letra, ok? Então, eu já te disse que existem números, eu já te disse que existem letras, e a operação que essa expressão está me dizendo é a operação de soma. Logo, eu tenho uma expressão algébrica, ok? Paula, me mostra agora para que eu preciso entender e estudar expressões algébricas. Eu coloquei um exemplo para você aqui, ó. Eu quero calcular o perímetro de um retângulo. O que é perímetro, Paula? Me relembra o que é perímetro. É a soma dos lados de uma figura, ok? Então, aqui o perímetro desse retângulo está sendo representado como 2b mais 2h. O que é 2b? 2b é sua base, o b é a base e h é sua altura. Logo, se eu conheço a base, conheço a altura, que ele está me dizendo que a base é 2, a altura é 5, logo eu consigo calcular o perímetro. 2 vezes b. Lembrando, ó, sempre quando eu tenho uma variável juntinho do número, isso aqui é uma multiplicação, ok? Então, 2 está multiplicando 2, porque foi dado em questão, mais 2 vezes h. Quem é h? 5. Logo, o seu perímetro, cuidado aqui com as operações. Primeiro vem as operações de multiplicação e divisão, para depois vir soma e subtração. Então, primeiro você tem que fazer 2 vezes 2, que dá 4, mais 2 vezes 5, que dá 10, 14. Ok? Então, vamos lá. Operações algébricas. As operações algébricas podem ser todas as operações. Você tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir expressões algébricas. Paula, meu Deus, quando eu vejo um monte de número e letras, eu fico desesperado. Não precisa, gente. Soma e subtração, eu só vou somar e subtrair coisas que tenham a mesma variável ou a mesma parte literal. Você não precisa se desesperar, porque eu só vou somar e subtrair coisas que tenham letras iguais. Então, olha só. Então, eu quero somar, ó, 2x ao quadrado mais 3xy mais y ao quadrado. Eu estou querendo somar com essa parte. Se eu estou querendo somar, então, ó, o sinal de soma, 7x ao quadrado, mais com menos, né? Na verdade, aqui, se eu quero somar, então vai continuar menos 5x, e aqui vai continuar menos y ao quadrado. E agora eu quero somar essa expressão algébrica. Não se desespera. Pega a mesma parte literal e junta termo a termo.
Olha só, 2x ao quadrado eu só posso juntar com 7x ao quadrado, porque eles têm a mesma parte literal, ele tem a mesma variável. Qual é a variável? X ao quadrado. Logo, eu consigo somar 2 mais 7, que dá 9x ao quadrado. Agora eu quero juntar outra parte literal. Eu começo por onde, Paula? Não tem problema, a ordem você decide, ok? Sempre quando eu estou fazendo, eu gosto de fazer o quê? Ó? Eu pego 2 tracinhos, só para identificar agora que eu estou trabalhando com outra parte literal. Então, xy eu só posso somar com menos 5xy. Então, ó, sinais diferentes, eu repito o sinal do maior e subtraio. 5 menos 3, 2xy. E para finalizar agora, ó, y ao quadrado com menos y ao quadrado. Mas olha só, eu pego algo e subtraio dele mesmo, eu posso dizer que é zero. Logo, a minha expressão não é fácil, muito fácil, gente. Então, pode ter a letra que for na sua expressão. Seja a letra feia, horrorosa, o que for, você só pode somar quando elas tiverem letras iguais, ok? Agora, eu quero subtrair essas expressões, ó. Então, eu tenho 5ab menos 3bc mais a ao quadrado, eu quero subtrair disso. Então, cuidado com o jogo de sinal, certo? Aqui no YouTube eu tenho um vídeo que é jogo de sinais, que vai te ensinar muito se você tiver essa dificuldade, certo? Então, se aqui eu quero subtrair, eu faço o jogo de sinal, ó. Menos com mais, que tá aqui na frente, fica menos AB. Menos com mais, menos 9BC. E menos com menos vai dar mais A3. Eu não preciso me preocupar quando é soma, porque sempre quando eu vou fazer o jogo de sinal, quando eu tenho um sinal de soma, eu vou continuar com os sinais da operação que está aqui, da expressão que está aqui, ok? Então, não preciso me preocupar. Nessa parte, eu preciso me preocupar porque o jogo de sinal com menos, ele vai modificar a sua expressão. Então, cuidado com essas operações. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou juntar os mesmos termos que tem a mesma parte literal. Então, eu posso, ó, 5AB, eu vou juntar com 3... Opa, olha aqui, ó, cuidado, que AB só pode juntar com AB, certo? Então, 5AB eu só posso juntar com menos AB. A parte literal, AB e AB. Então, ó, 5 menos 1, 4AB. Agora, eu vou para outra parte literal. 3BC, eu só posso juntar com menos 9BC. Sinais iguais, repete e soma. 9 mais 3, 12. BC, ok? E para finalizar, A2, opa, olha só, A2 é uma coisa e A3 é outra coisa. Então, eu não posso somar eles dois, eu vou repetir. A2 mais A3 são termos diferentes, certo? São parte literal diferente. Então, aqui, ó, eu finalizo o meu raciocínio nessa parte, porque eu não posso somar com parte literal diferente, ok? Eu quero agora, ó, multiplicar 3x ao quadrado mais 4xy com 2x mais 3. Cuidado aqui. Muita atenção, quando eu estou multiplicando duas expressões, eu tenho que ter muito cuidado, porque a minha expressão, olha só, a gente chama isso aqui de chuveirinho. Então, o primeiro termo, ele tem que multiplicar o primeiro do outro lado e tem que multiplicar o segundo do outro lado. Eu só vou multiplicar o segundo termo quando eu terminar de fazer todas essas operações com o primeiro termo. Muito cuidado aqui, certo? Então, olha só, 3x ao quadrado vezes 2x. Primeiro, eu pego o coeficiente. Quem é o coeficiente que a gente aprendeu agora há pouco? É o número. Então, multiplico, ó, 3 vezes 2, 6. E depois eu vou multiplicar a minha parte literal, a minha variável. X ao quadrado multiplicado por x, eu vou repetir a minha base. Quem é a base? X, e vou somar os expoentes, ó, 2 mais 1 que está aqui em cima do x, vai me dar 3, 6x ao cubo, ok? Agora eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 3, sinais mais com mais, vai me dar mais. 3 vezes 3,
9. X ao quadrado. Não tenho aqui, ó, parte literal, não tenho variável, ok? Só vou agora, Paola, partir para o segundo termo quando esse primeiro estiver ok. Agora eu vou fazer, ó, o segundo termo, tem que multiplicar o primeiro e o segundo do outro lado, ok? Olha só, 4 vezes 2, mais com mais vai me dar mais. 4 vezes 2 vai me dar 8. Agora, ó, x vezes x, mesma variável, vou repetir e somar o expoente. 1 mais 1 vai me dar 2, ó. 1 mais 1 vai me dar 2. Vou repetir o y porque ele não está multiplicando com nenhum y do outro lado, ok? Vamos agora para multiplicação do primeiro aqui, ó, com o segundo. 4 vezes 3, 12. Sinal mais com mais vai me dar mais. 4 vezes 3 vai me dar 12. X e y, ó, porque eu não tenho nenhuma parte literal aqui. Então, x e y. Paola, acabou aí. Presta atenção. Parte literal, x à terceira, x ao quadrado, y, xy. Nenhuma parte literal é igual. Então, eu não posso somar. Então, logo, esta é a resposta da multiplicação. Ok? Agora, vamos, ó, dividir. A divisão, ela pode ser feita de um polinômio para um monômio ou de polinômio para polinômio, certo? Mas preste atenção. Primeiro, eu tenho que saber o que é um polinômio e o que é um monômio, Paola, porque eu não tenho como fazer uma divisão de coisas que eu não conheço. Olha só. O polinômio é tudo que a gente viu até agora. São as operações de soma e subtrações de monômios. Ah, Paula, para. O que é um monômio? Um monômio é quando eu tenho a multiplicação apenas de número com variável. Isso é um monômio. Ele está sozinho. 2x é a multiplicação do coeficiente vezes a parte literal. Isso é um monômio. Ele só vai ser polinômio. Se esse termo estiver sendo somado com outro termo diferente. Diferente como, Paula? Se eu tiver a parte literal diferente. Se eu tenho soma e subtração de monômios, ou seja, eu não consigo somar eles dois, eu estou dizendo que agora ele é um polinômio, ok? Isso é a diferença de polinômio para monômio. Logo, eu consigo fazer agora a divisão de polinômio para monômio. Tudo isso que está no numerador tem que ser dividido por um monômio. Por que monômio? Porque ele está sozinho. Apenas eu tenho a multiplicação de coeficiente com parte literal, com variável, ok? Então, olha só. Quero fazer essa divisão. Então, ó, 20 primeiro divide 2, ok? Se 20 divide 2, vai me dar 10, ok? Agora eu olho para a minha parte literal. X ao quadrado com x, eu vou repetir a variável e subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1, não preciso colocar. A mesma coisa acontece com y. Y eu repito a variável e subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1, não preciso colocar. Aqui está ok. Agora eu vou dividir, ó, 14 por 2. Jogo de sinal, ó, mais com mais vai me dar mais. E agora, ó, 14 dividido por 2 vai me dar 7. Agora, ó, x ao quadrado com x. 2 menos 1 vai me dar 1. Não preciso colocar, só coloco a variável. Agora, ó, y com y. 1 menos 1, 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, não preciso colocar a variável y, que é o número 1, ok? Terminei, agora vou para o menos com mais, menos. 6 dividido por 2 vai me dar 3. X, a quinta com x, ó, repete a base, que é x, e subtrai os expoentes. 5 menos 1, 4. Agora y, ó, repete a base, que é y, e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Só deixo aí. E aqui eu finalizo com vocês todas as operações que as expressões algébricas deixam a gente fazer. Então, ela deixa você fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão, ok? Então, polinômio por polinômio a gente deixa para um próximo vídeo.
que aí eu quero explicar a vocês passo a passo bem direitinho. E na aula de hoje você é capaz de pegar livros, pegar questões de internet, sentar a bunda na cadeira e exercitar. Exercita, faz muita soma, faz muito. Não adianta você estudar matemática só assistindo um vídeo aula, certo? Você tem que sentar a bunda na cadeira e tem que praticar. Matemática é prática, é exercício diário, ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, ok? Não esquece de deixar teu like, deixar teu comentário aqui embaixo, de sugestões de aulas que eu posso fazer para vocês estudarem mais. Então, ó, não esquece, quem não se inscreveu, se inscreve, deixa o sininho ativado, sempre chega notificação na sua casa de vídeo novo, ok? Então, por hoje é só, muito obrigada, até a próxima aula.